Ok, pessoal? Boa noite. Você que está assistindo a gente aí, você que vai assistir depois essa aula gravada, também seja bem-vindo. Estamos aqui na terceira aula, na terceira unidade da matéria de História da Igreja, ok? Então, tanto você que está agora conosco, ou você que vai nos assistir depois nessa aula gravada, você seja bem-vindo, que Deus te abençoe e que a gente possa compartilhar de um pouco mais de conhecimento nessa aula hoje, tá bom? Vamos lá então, vamos começar nossa aula. Nós já falamos sobre as duas unidades, falamos sobre o início da igreja, falamos sobre a Idade Média, e agora, nessa unidade 3, vamos falar sobre a Idade Moderna e um pouco sobre a questão da Reforma Protestante, ok? Você que tem o seu livro, a página da unidade 3 começa na página 117, tá bom? Então vamos lá, deixa eu compartilhar minha tela aqui com você. Isso daqui, isso. Então, aqui. Isso aí, a unidade 3. Vamos começar falando um pouco a respeito da Idade Moderna, sobre a reforma protestante. Como todos nós sabemos, deu assim início, a reforma que nós conhecemos, ela se deu início com Lutero. Mas nós vimos nas aulas passadas a respeito de alguns outros homens, John Hus, Savonarola, esses camaradas assim que eles já trabalhavam em favor dessa reforma da igreja, né? Então, isso assim foi o início dessa reforma, foi o que começou a gerar toda essa crise no catolicismo daquela época e o que fez com que a reforma protestante ela tivesse tanto sucesso, porque quando Savonarola, por exemplo, ele pregou, quando John Hus começou a pregar, a pregação deles, que era contra a Igreja Católica, começou a enfraquecer o catolicismo. Então, chegou nos dias que nós vamos estudar hoje, ok? Vamos lá, o capítulo 1 fala sobre a crise do catolicismo romano e a reforma de Lutero, que é exatamente isso que nós falamos agora, tá bom? Durante a Idade Média, o interesse dos estudiosos havia sido orientado para a verdade religiosa. Os pensadores e escritores estavam ligados à igreja e produziam com o objetivo de sustentar os interesses doutrinários e políticos da igreja. A Renascença, que é no mesmo sentido do movimento humanista, no final da Idade Média, despertou um novo interesse pela literatura clássica, pelo grego, pelo latim, pelas artes, de forma inteiramente separada da religião. O movimento não era antirreligioso, porém cético e investigador. Vocês lembram que nós falamos um pouco a respeito dos humanistas, nós falamos que eles tinham assim, uma vida bem parecida com a dos monges, né? Falamos a respeito de vários outros pensadores, de homens e mulheres, que eles fizeram assim parte daquilo que foi o início do movimento de reforma da igreja, não é? Então, nesse período, os homens, eles se destacavam mais pela inteligência, pelo status social, do que pela religião e pela fé propriamente dita. Então, nesse início que nós vamos abordar agora da Idade Moderna, foi a época assim que os homens eles se destacavam mais pelo conhecimento que eles tinham, tanto de literatura como de língua grega, latim, os estudos a respeito das artes, até a respeito de muitas coisas relacionadas às culturas mais antigas, como a grega, a egípcia e assim por diante, mas principalmente pela grega, ok? Então, esse assim é o plano de fundo que estava envolvendo a igreja nesse momento, a igreja católica, né? A urgência de reformas na igreja. A igreja institucional, irmãos, aqui eu faço uma pausa rapidinho. Quando a gente fala de igreja, até esse momento nós vimos que a igreja era a igreja católica romana, né? Não tinha outras igrejas como nós conhecemos hoje.
batista, metodista, presbiteriana, assembleia, então não tinha esse tipo de igrejas denominacionais. A igreja ela era uma instituição só, ela era a igreja católica romana. Vocês lembram que nós estudamos na primeira aula a respeito, na segunda aula a respeito da divisão da igreja que se tornou a parte da igreja latina, que foi a parte do ocidente, ela se tornou a igreja romana, e a parte do oriente, que era a igreja grega, ficou a igreja ortodoxa, né? Então, a igreja institucional é uma igreja só, ok? Depois, mais para o final dessa aula, nós vamos entender um pouco melhor essas divisões aí. A igreja institucional, na transição do século XV para o século XVI, passa por uma acentuada crise. Diversos papas renascentistas mostram maior preocupação com a arte e o esplendor da cidade eterna, além do seu próprio prestígio cultural e político, do que com o bem espiritual do povo de Deus. Dos mais remotos cantos da cristandade chegam insistentes apelos por uma reforma na cabeça e nos ombros. Ou seja, quando falava a respeito dessa reforma na cabeça e nos ombros, queria dizer de cima para baixo, ou seja, do Papa, os bispos, a liderança da igreja romana. Era essa liderança que precisava ser mudada, que precisava ser reformada, porque até então a igreja, naquele momento, ela era formada por essa liderança, pelos papas, pelos líderes, e aí eles mandavam em todo o restante do clérigo, em todo o restante dos líderes, dos bispos, dos arcebispos, dos diáconos, enfim, todo o restante da liderança da igreja. Por isso que o pedido para a reforma na cabeça e nos membros era a partir de cima para baixo, para que fosse totalmente reformada, entende? E se você olhar os papas e os líderes daquela época, eles sabiam que era necessária a reforma da igreja. Era necessário, era preciso que a igreja passasse por uma reforma. Até mesmo porque, com o passar de muitos anos, nós já vimos aqui nas duas primeiras aulas, e vamos ver até a próxima aula, houve muita mudança de liderança, muita mudança de domínio. Tinha tempos que a igreja dominava, tinha tempos que era o império que dominava, aí depois tinha outros tempos que era a igreja novamente, depois era o império novamente, aí vinha o rei, vinha o imperador, vinha o papa, enfim, isso foi desgastando a igreja como povo. As pessoas, do modo geral, estavam desgastadas, e foi o que acabou enfraquecendo a igreja, entende? Só que assim, mesmo os líderes sabendo da necessidade de fazer essa reforma, eles não faziam, eles não faziam essa reforma porque senão eles perderiam o status que eles tinham, entende? Então, assim, para você ter uma ideia, muitos sacerdotes, isso você pode ler aí na página 120, muitos sacerdotes, eles não tinham nem o conhecimento das leis, das regras, das doutrinas, eles não tinham assim, o conhecimento mínimo das coisas que era necessário para ser um líder, para ser um sacerdote, um padre, um bispo de uma igreja. E isso foi acabando enfraquecendo. Nós vimos na última aula que o quanto isso gerava escândalos no meio da igreja, né? O fortalecimento das monarquias. Com o fortalecimento das monarquias nacionais no século XV, surgiram diversos conflitos políticos entre autoridades da igreja e alguns governantes europeus. Representando a unidade nacional, os soberanos viam na autoridade do Papa uma barreira para o fortalecimento do seu poder. Alguns governantes passaram a encarar a igreja, que tinha sede em Roma e cujo idioma era o latim, como entidade estrangeira, que interferia em seus países. O Papa, por seu lado, insistia em apresentar a igreja como instituição universal, que unia culturalmente o mundo cristão. Essa noção de unidade foi perdendo força à medida que crescia o sentimento nacionalista. Ou seja, nós vimos agora, a igreja ela começou a perder força, a perder forças, a entrar em crise, a diminuir o seu poder, e isso fez com que a monarquia começasse a crescer e a se fortalecer. Isso é uma balança. Quando a igreja está mais pesada, mais forte, então a monarquia perdia força. Quando a monarquia botava a mão, começava a pesar, você via que a igreja ia perdendo força também. E não é diferente, né? Isso com certeza gerou conflitos políticos, conflitos diversos, entre a igreja e os líderes.
A gente lembra que nós vimos na primeira aula, o Império Romano, ele dominava muita coisa, muitas áreas, né? França, Alemanha, enfim, dominava muita área naquela época. Mas cada região, tinha regiões que já estavam assim se libertando, vamos dizer assim, regiões que já estavam caminhando sozinhas, sem depender exclusivamente de Roma, politicamente falando. E isso começou a gerar embate contra a igreja. Aí, por um lado, o povo começava a se prender mais ao seu país, à sua nação, e foi se levantando contra a igreja, claro. Os líderes da nação, os imperadores, governantes, reis, eles começavam a se levantar contra a autoridade da igreja, porque eles diziam que a igreja não poderia interferir nas questões políticas do país e da nação. E a igreja, por outro lado, ela queria sim, interferir sim, porque elas usavam a desculpa de como se elas estivessem gerando nas pessoas esse sentimento de unidade entre o povo, que a igreja era responsável por unir todo o povo. E todos nós sabemos que isso não era verdade, né? Aí você vai ver os papas que antecederam a reforma protestante, você vai ver isso na página 120, 121. Vamos falar aqui a respeito de um apenas, que era o Alexandre VI. Seu pontificado construiu uma das páginas mais vergonhosas da história da igreja. Ainda jovem, foi eleito cardeal por seu tio Calixto III. Pio II teve que advertir o jovem cardeal por sua vida desregrada. Seu adultério com Vanosa Catanei era conhecido, bem como os 4 filhos que tivera com ela. E além desses, teve outros filhos com outras mulheres. Ainda assim, esse camarada foi eleito papa por meio de suborno, claro, e continuou com a sua vida desregrada. Então, assim, você vai ver o nível que a igreja estava naquele momento, né? Esse aqui é apenas um deles. Se você olhar a respeito de vários outros papas, você vai ver que muitos deles, eles tinham uma vida de prostituição, de adultério. A Igreja Católica Romana, elas pregava a respeito do celibato, ou seja, os padres não poderiam se casar. Eles não poderiam ter mulher, família, enfim. Tinham que se dedicar totalmente ao ministério. Só que esse camarada mesmo, ele já cometia adultério. Só com essa mulher ele já tinha 4 filhos. Eu estava dando uma estudada, pesquisei um pouco no Google a respeito dele. Algumas pessoas, alguns historiadores dizem que ele chegou a ter mais de 10 filhos. E ainda assim ele assumiu como papa. Entende? Então, assim, não foi apenas um golpe político. Foi algo religioso. Então a igreja ela já estava totalmente corrompida a ponto de aceitar suborno para poder eleger um papa ou outro, entende? Então, esse era o nível que a igreja estava naquele momento. Papa Leão X e a missão de Johann Tetzel. O Papa Leão X, com o objetivo de arrecadar dinheiro para o término da Basílica de São Pedro, em Roma, deu a Johann Tetzel a missão de percorrer toda a Alemanha vendendo bulas assinadas pelo Papa, que são o que a gente conhece como indulgência, as quais dizia possuir a virtude de conceder perdão de todos os pecados, não só aos possuidores da bula, mas também aos amigos, mortos ou vivos, em cujo nome fossem as bulas compradas, sem necessidade de confissão nem absolvição pelo sacerdote. Tetzel pregava que, no momento que o dinheiro caía no cofre, a alma da pessoa era liberta do purgatório e subia ao céu. Então, foi aí que começou a questão das indulgências, entende? Como que você enfrenta isso? Tipo assim, não, é quando o dinheiro cai lá no cofre, então a pessoa está presa lá no purgatório, sofrendo lá, sendo purificada ou não, sem saber se vai para o céu, se vai para o inferno, se fica no purgatório, se volta para a terra, então, a partir desse momento, o dinheiro caiu no cofre, pum, a pessoa é automaticamente liberta. Caiu na conta, já libera o acesso para a pessoa subir, pegar a fichinha dela e correr para o céu. Entende? Foi aí, contra esse povo, contra esse Papa e contra Johann Tetzel, que Martinho Lutero começou a briga dele. Entende? Nós vamos falar um pouco a respeito de Martinho Lutero,
Mas foi aí que começou a batalha de Lutero contra a Igreja Católica e contra esses líderes que pregavam a respeito desse perdão sem a necessidade de confissão, de arrependimento, de nada. Ok? Prática de simônia. Membros do alto clero iludiam a boa-fé de milhares de cristãos por meio do comércio de relíquias sagradas. Nessa transação eram vendidos, por exemplo, espinhos que coroaram a fronte de Cristo, palhas da manjedoura de Jesus, panos embebidos no sangue do rosto do Salvador, objetos pessoais dos santos, etc. Aqui é onde eles começaram, além de vender as indulgências, a própria igreja começou a vender objetos que diziam que era de Cristo, que era disso, que era daquilo, né? Eu li um estudioso uma vez que disse que até o ano de 1800 já havia tantas lascas de madeira, que as pessoas diziam que era da cruz de Jesus, já havia tantas lascas dessas vendidas, espalhadas pelo meio do povo, que daria para construir tipo umas 3.000 cruzes que iguais a que foi usado para crucificar Jesus. Então você imagina como que era esse comércio, né? O que também, claro que não com os objetos, dizendo que eram objetos de Jesus e tal, tudo, mas você vai ver que esse foi um dos motivos pelo qual Jesus brigou com os ambulantes lá no templo, quando ele chegou lá e o povo estava fazendo venda, fazendo negócio, fazendo um monte de coisa. E, gente, venhamos e convenhamos, hoje em dia não é difícil de você ver pastores e líderes de igreja vendendo utensílios, objetos aí, entendeu? Esses dias eu vi um camarada que queria construir uma grande igreja, um cara bem conhecido aí no Brasil, e ele estava vendendo os tijolinhos assim, não sei se alguém aí viu, estava vendendo os tijolinhos assim por R$ 150. Então você compra esse tijolinho, além de você ajudar na construção do templo que nós estamos fazendo, você ainda vai levar para sua casa, você vai ter o seu ambiente familiar abençoado, né? Garrafinha de água do Jordão, enfim, né? Até colher de pedreiro eu já vi o povo vendendo nas igrejas. Você vê como que é a situação do nosso povo hoje em dia. Vamos lá. A invenção da imprensa e a contribuição para a reforma. A invenção da imprensa veio a ser um arauto e aliado da reforma que se aproximava. Essa descoberta foi realizada por Gutenberg em 1455, em Mogúncia, no Reno, e consistia em imprimir livros com tipos móveis, fazendo-os circular facilmente aos milhares. Antes de se inventar a imprensa, os livros eram copiados à mão. Uma Bíblia na Idade Média custava o salário de um ano de um operário. É muito significativo o fato de o primeiro livro impresso por Gutenberg haver sido a Bíblia, demonstrando assim o desejo da época. Gente, foi de extrema importância a questão da imprensa para a Reforma Protestante. A gente vai ver um pouco mais na frente, mas você vai ver assim, ó, o quanto foi importante isso, porque foi a partir daí que começou a se divulgar livretos, a própria Bíblia, cartas, de forma assim, muito grandiosa, para que as pessoas todas do reino, elas pudessem ver aquilo, elas pudessem olhar aqueles papéis e lerem. O que antes assim, ó, além de uma Bíblia ela custar o salário de um ano de um operário, ela demorava muito tempo para ser escrita. Ela demorava muito tempo para ficar pronta. Agora não. Agora eles conseguiam fazer rapidinho. E claro que não como hoje, mas conseguiam fazer muito rápido. Então as informações elas chegavam muito rápido às pessoas. Então com isso as pessoas elas começaram a entender o que realmente estava acontecendo no meio do povo, no meio do império todo, da terra toda, e o que era certo e o que era errado. Porque Gutenberg começou a divulgar tudo que a igreja fazia, seja certo ou seja errado. Entende? O reformador Martinho Lutero, vida e pensamento. Martinho Lutero nasceu durante um tempo em que a Europa descobria novas civilizações em novos continentes. Quando o Renascimento reinava com sua admiração por uma cultura clássica grega e latina,
onde os pensadores regressavam às fontes da antiguidade. Época do humanismo, como nós já falamos, principalmente na Itália e Alemanha. A retórica, a gramática e a dialética confrontavam as ideias do escolasticismo. Lutero nasce também numa sociedade cheia de superstições. Nasce num tempo em que os reis questionam a autoridade do Papa, a sociedade começa a ressentir a autocracia da nobreza e a imprensa de tipos móveis começa a explorar e divulgar novas ideias. Só pegando um gancho no que nós falamos agora, a respeito da imprensa, essa imprensa de tipos móveis quer dizer exatamente a imprensa das cartas, dos panfletos e tudo mais. Porque antes, algumas das coisas elas eram impressas, mas elas não podiam circular no meio do povo. Elas eram impressas ou feitas à mão, na verdade, e eram presas, por exemplo, num mural, num determinado local do vilarejo, da cidade e tal, mas as pessoas não podiam ir lá, pegar aquele papel, levar para casa e ler quando quisesse, entendeu? É muito caro para você fazer isso. Agora, a imprensa de tipos móveis foi essa imprensa que começou a divulgar realmente todo o trabalho. E, como nós já vimos todo o contexto disso, Lutero ele nasce no meio dessa crise toda, dessa guerra toda entre igreja e império, entre igreja e reis, quando o povo começa a questionar a autoridade do Papa, questionar a autoridade da igreja, que até então era inquestionável, né? Porque as pessoas começaram a aprender, começaram a ter o conhecimento do que realmente acontecia, né? E resumindo um pouco a respeito de Lutero, você vai ver que ele era um monge, e a vida dele como monge era assim impecável. Alguns textos dizem assim, ó, que se Deus tivesse que escolher alguém para ser salvo pela sua religiosidade, pela sua maneira de observar bem a lei, pela maneira assim tão fiel e tão regrada de observância da lei, dos ritos, da tradição, de tudo aquilo que era referente às doutrinas católicas e humanistas, escolasticistas, Lutero era esse cara, entende? Só que depois de um tempo ele começou a estudar o livro de Gênesis, Salmos, ele começou a estudar também o livro de Romanos e Gálatas. E foi enquanto ele estudava o livro de Romanos que ele leu um texto que diz que o justo viverá pela fé. Foi a partir daí que ele entendeu que ele teve o entendimento da revelação da justificação pela fé e não pelos sacrifícios, não pelas obras que ele fazia. Porque ele se sacrificava, ele lutava, ele deixava de comer, ele por muitas vezes ele se penitenciava, tudo assim para ter uma vida mais santa e mais correta possível, e ainda assim ele não via muitos resultados disso. Só que quando ele entendeu que o justo vivia pela fé, foi onde ele compreendeu, ele teve uma revelação, ele teve o entendimento da verdadeira vida com Deus. Foi aí que a vida de Lutero mudou totalmente, né? E foi aí que ele começou a se levantar, vamos dizer assim, contra tudo aquilo que era errado que a Igreja Católica estava pregando, ok? Reforma Protestante, as 95 teses de Lutero. Acho que essa é a parte mais famosa da vida de Lutero, né? Em 1517, a decretação de uma bula do Papa Leão X, que nós já falamos a respeito disso, promulgando uma das mais notáveis vendas de indulgências já vistas na Europa, acelerou a crise. Na bula, o Papa estabelecia que aqueles que contribuíssem para a construção da Catedral de São Pedro em Roma receberiam de Deus o perdão total dos pecados. Para efetivar o negócio, né, Leão X propôs acordo com a França e a Inglaterra, e também com os banqueiros alemães. Os signatários do acordo dividiriam com Roma parte do lucro obtido na arrecadação. Escandalizado com a atitude do Papa, em 31 de outubro de 1517, Lutero fixou as 95 teses em latim na porta da igreja de Todos os Santos, em Wittenberg. Eu tenho essas 95 teses aqui no computador, eu vou mandar para o pastor Marcos e vou pedir para depois ele encaminhar para vocês. Você vai ver assim, ó, que o intuito de Lutero não era uma confusão. O intuito de Lutero não era assim,
arrumar briga. Ah, eu quero agora, com isso eu vou arrumar briga, eu vou meter o pé na porta e nós vamos arrumar confusão com todo mundo. Não, o intuito dele não era esse. Lutero, ele não queria arrumar confusão com a igreja, ele queria só esclarecer muitas coisas que ele estava vendo de errado. Entende? Lutero não era um líder que guerreava, que batalhava, como os outros líderes que nós vimos um pouco atrás, quando falamos a respeito das cruzadas, né? Lutero, ele era um cara pacifista, ele era um cara que não queria arrumar confusão, que não queria briga, guerra, mais cruzadas. Então, por isso que ele foi lá e botou as 95 teses. Só que isso afetou a igreja de um modo que a igreja começou a ver Lutero como um inimigo, porque ele estava se levantando contra a igreja católica. Entende? A Dieta de Worms e a divulgação das ideias luteranas. Em 1521, em apoio às decisões do Papa, o imperador Carlos V convocou Lutero a comparecer diante da Dieta de Worms. Dieta de Worms, dieta significa assembleia. Naquela época, uma assembleia religiosa para averiguar quem se levanta contra a igreja ou não. Por isso tem esse nome de dieta. Alguns dizem dieta, entendeu? Que era a Assembleia Imperial, para que fosse julgado pelos príncipes alemães. Carlos V garantiu um salvo-conduto a Lutero para comparecer. No entanto, seus amigos o advertiram que poderia ter a mesma sorte de John Huss, que nas mesmas circunstâncias, no Concílio de Constança, 1415, apesar de possuir um salvo-conduto, foi morto por seus inimigos. Nós falamos a respeito de John Huss na última aula, que ele foi condenado a ser morto na fogueira, né? E Lutero lhes respondeu: eu irei ao Worms, ainda que me cerquem tantos demônios quantas são as telhas dos telhados, né? E assim, gente, Lutero, ele é um grande exemplo, não somente pelas 95 teses que ele prendeu lá na porta da igreja, mas pela convicção que ele tinha. Ele era convicto que ele tinha realmente, assim, ele era convicto que ele tinha realmente, que ele sabia o que ele estava falando. Ele não era um camarada que ele simplesmente ia lá e estava falando uma besteira, falando o que ele queria, entendeu? Tipo assim, eu só não gosto do que a igreja está fazendo, então vou me levantar contra, igual hoje em dia a gente vê muita gente fazendo isso. Eu não concordo com o pastor, eu não concordo com o que o meu pastor está falando, vou fazer uma postagem lá no Face criticando a igreja. Não, Lutero, ele estava baseado única e exclusivamente na palavra de Deus. Se ele tinha uma certeza na vida dele, era baseado na palavra de Deus, era isso que ele fazia, e ele foi convicto. Diante da dieta, diante dessa assembleia toda, ele foi convicto do que ele sabia, do que ele cria, do que ele estava dizendo. E claro, o julgamento foi totalmente favorável a ele. Pediram até o imperador, disse que era para ele se retratar do que ele tinha falado. Ele falou: não vou me retratar. Enquanto se você provar que o que eu falei não é baseado na palavra de Deus, ou que eu cometi algum erro, algum pecado, tudo bem, aí eu me retrato. Agora, porque eu falei a verdade, porque eu creio no que a palavra diz e não no que vocês estão fazendo, isso não vai ser o suficiente para que eu me retrate, não. Tá? E aí, claro, Martinho Lutero, para você ter uma ideia, naquela época, a imprensa ela publicou 350 mil livros de Lutero. Você vai ver aí na página 126, tem 3 livros de Lutero, 3 cartas, 3 panfletos, né, de grande relevância para Lutero, que Lutero escreveu. Você vai ver que os trabalhos dele foram copiados e enviados para as pessoas, mais de 350 mil cópias. É difícil você pegar um escritor de sucesso hoje que já escreveu e já teve 350 mil cópias vendidas por aí, né? Beleza? Então, a respeito desse capítulo é isso. Nós vamos continuar falando a respeito disso, do desenvolvimento da religião protestante, tá? Gente, só uma observação. Lutero,
foi ele que decidiu traduzir o Evangelho, a Bíblia, para a língua alemã. Foi a partir dele que as pessoas começaram a ter conhecimento mais profundo da Bíblia, né? E aí, quando ele começou a tradução, porque até então não havia só a Bíblia em latim, e ele que começou. Foi enquanto ele estava fugindo e tal, nós vamos ver um pouco a respeito disso, tá? Então, capítulo 2, o desenvolvimento da religião protestante, como a religião protestante se desenvolveu depois da Reforma. A divisão de vários estados alemães em ramos reformados e romanos deu-se entre o norte e o sul. Os príncipes meridionais, dirigidos pela Áustria, aderiram a Roma, enquanto os do norte se tornaram seguidores de Lutero. Em 1529, a Dieta reuniu-se na cidade de Espira, com o objetivo de reconciliar as partes em luta. Ou seja, começou a gerar um certo conflito, né? Então, o sul aderiu a Roma, enquanto o norte começou a seguir o que Lutero dizia. Nessa reunião da Dieta, os governadores católicos que tinham maioria condenaram as doutrinas de Lutero, claro. Os príncipes resolveram proibir quaisquer ensinos de luteranismo nos estados em que dominassem os católicos. Os príncipes luteranos protestantes contra essa lei, contra essa lei desequilibrada e odiosa. Ou seja, mais conflito, mais confusão, né? 2:1. Foi, só fazendo um parênteses, foi aí no meio dessa confusão toda, no meio dessa crise toda que a igreja estava enfrentando, que eles começaram a ser chamados pela primeira vez de protestantes. Vocês lembram que lá em Atos, lá em Antioquia, foi a primeira vez que os cristãos começaram a ser chamados de cristãos. E aí, no meio dessa confusão toda, no meio dessa luta toda, foi que os seguidores de Lutero, as pessoas que criam da mesma forma que Lutero, começaram a ser chamados de protestantes também, pela primeira vez. Lutero e a revolta camponesa de 1524. Os camponeses viam em Lutero seu defensor contra a opressão feudal dos senhores e do clero das cidades. Em seus escritos e sermões, apesar de ser um conservador em política e defensor que o bom cristão deveria ser obediente, ele muitas vezes atacava a ambição dos príncipes e lamentava a sorte dos pobres. Mas Lutero não percebia que os camponeses estavam mesmo descontentes com a exploração que sofriam por parte tanto do clero quanto dos senhores feudais. Ao ser bem-sucedido no confronto com as autoridades, ele contribuiu para inspirar os camponeses à revolta. Isso ocorreu em 1524 e estendeu-se a mais de um terço da Alemanha. Ou seja, Lutero ele sempre falava contra os políticos, né, que não faziam aquilo que estava na Bíblia. Enfim, não só os políticos, mas até a liderança, todos, o clero, o Papa, todo mundo. Lutero, se tinha que criticar alguém, ele criticava por não estar seguindo a palavra de Deus, né? E ele também, assim, lamentava porque os pobres estavam naquela situação, procurava trabalhar, ensinar, fazer tudo que podia. Só que os camponeses pegaram nessa fala de Lutero um gancho e se levantaram tanto contra os senhores deles, muitos deles ainda eram escravos, quanto contra a igreja, porque a igreja apoiava os senhores feudais, porque eram eles que sustentavam a igreja. Eram os ricos, os donos de escravos, fazendeiros, enfim, o alto escalão da sociedade que mantinha a igreja de pé, financeiramente falando. E esses camponeses se levantaram, pegaram isso que Lutero falou e se levantaram contra os líderes e contra a igreja. Só que, na verdade, Lutero não foi a favor desse tipo de revolta. Tá? Os principais promotores da reforma da igreja. E aí você vai ver Philipp Melanchthon, não sei se assim fala, Andreas Karlstadt, Martin Bucer e Ulrich Zwinglio.
Zwinglio foi, eu acho, talvez o mais conhecido deles, né? Então, você vai ver a respeito desses camaradas aí na página 130. Claro que fala bastante a respeito deles, a respeito de Zwingli, nós vamos falar um pouco mais à frente, então não vou me deter nisso agora, ok? Anabatistas, movimento radical da reforma. Aí falando de Zwingli, alguns seguidores de Zwingli queriam uma reforma ainda mais radical e romperam com ele em 1525, vindo a ser conhecidos como anabatistas, significa novo batismo. Um grupo divergente do zwinglianismo. Os anabatistas exigiam textos bíblicos que apoiassem a prática do batismo de crianças. Para eles, somente pessoas adultas podiam ser batizadas. Argumentavam que somente adultos tinham condições de decidir sobre sua religiosidade. Então, assim, ó, se você pegar Zwinglio, ele cria basicamente no que Lutero também cria, né? Ele seguia muito as coisas de Lutero, algumas coisas ele não era tão adepto assim, mas de modo geral. Só que a igreja ainda tinha mania de batizar crianças, como até hoje ainda existe na igreja católica. E os anabatistas queriam que Zwinglio fosse um pouco mais radical, um pouco mais extremo no que diz respeito a no que diz respeito às práticas cristãs, entende? E uma delas, que foi assim, uma que causou mais confusão, foi a respeito do batismo de crianças, que eles acreditavam parecido, não igual, mas parecido com o que nós cremos hoje. Nós cristãos evangélicos, nós cremos que não adianta você batizar uma criança. Por quê? Porque o batismo ele é para remissão dos pecados. Quando você entende que você é pecador, você confessa Jesus como seu único e suficiente Salvador. Você decide mudar de vida, é algo consciente. É como Paulo diz em Romanos 12, oferecer um culto racional a Deus. Ou seja, você entende que você precisa mudar de vida. Então aí você é batizado. Uma criança, um recém-nascido, ele não tem consciência nenhuma. Ele não tem consciência de pecado, ele não tem consciência do que é certo, do que é errado. Até mesmo olhando assim, se não for o pecado daquele hereditário de Adão e Eva, que o homem nasce no pecado a partir daquele momento, que pecado uma criança de 1 mês tem, gente? Nenhum. Então, é por isso que os anabatistas batiam de frente com os seguidores de Zwingli, ok? E daí veio os menonitas. Meno Simons, conhecido como fundador de um grupo de crentes reformados conhecidos como menonitas. Meno nasceu na aldeia frísia de Whitmarsham e foi educado para o sacerdote romano. Foi consagrado em 1524, aos 28 anos. No primeiro ano de seu sacerdócio, Meno veio a questionar a doutrina católica da transubstanciação, ou seja, daquela que o povo acredita que a hóstia e o vinho, realmente se tornam o corpo e o sangue de Jesus. Nós sabemos que é apenas um símbolo, que apenas é um simbolismo para a ceia que Jesus nos ensinou. Né? E naquela época não, eles acreditavam que era de verdade, transformava-se de verdade e tal, então aquilo era totalmente sim, sagrado e incorrupto. Em 1531, Meno ouviu a notícia da execução de Sig Snyder, em Leeuwarden, capital da Frísia, por ter se batizado de novo. Ou seja, o povo, eles entendiam assim, ó, teve aquele batismo católico, não foi? Nós estávamos falando a respeito de batismo agora há pouco das crianças. Teve o batismo católico. Só que quando as pessoas elas tinham o entendimento que Lutero teve a respeito da justificação pela fé, eles entendiam que aquele batismo católico não serviu de nada. Então, eles tinham o entendimento, a revelação do Espírito Santo, que eles precisavam realmente se arrepender do que eles viviam, se arrepender, assim, de uma vida que não era correta. Então, eles se arrependiam, se convertiam ao protestantismo, ao luteranismo, e aí eles eram batizados novamente, eles pediam para ser batizados novamente, de acordo com o batismo de João, lá no Novo Testamento, entende? E
algumas pessoas, alguns líderes da igreja, quando eles eram batizados novamente, eles acabavam sendo crucificados, eles acabavam sendo executados pela igreja, pelo fato deles terem se batizado novamente, entende? Isso levou a muitas indagações e, por fim, veio a crer que o batismo deveria ocorrer após a conversão, que é o que a gente está falando aqui, entendeu? Esse Menos Simons, ele foi o principal responsável pelo pacifismo dos anabatistas. Os anabatistas, a gente viu agora há pouco, eles lutavam, eles batalhavam a respeito de algumas coisas diferentes do luteranismo, só que assim, eles eram muito violentos, eles arrumaram confusão, briga, infelizmente gerou quase criar uma nova cruzada. Então, Menos Simons foi o criador dos menonitas, ele foi um dos principais responsáveis por pacificar esse povo e por ensinar eles que realmente não era na base da guerra, da luta que as coisas funcionavam, né? Capítulo 3, Reforma Francesa e as lutas religiosas. Ok? Gente, se vocês tiverem alguma coisa, alguma dúvida, vocês que estão aí nos acompanhando, vocês não tiverem entendendo alguma coisa, se eu estiver indo rápido demais, vocês erguem a mãozinha aí no teclado, tem como dar um sinalzinho aí, eu paro e a gente conversa, tá? Vamos lá. Reforma Francesa e as lutas religiosas. Esse é o capítulo 3 já da nossa lição de hoje, já está na página 137 do seu livro, ok? O principal teólogo protestante da segunda geração, Calvino, é considerado por muitos como o sistematizador do pensamento de Lutero. No entanto, em vários pontos se distanciou de Martinho Lutero. Nós vamos ver assim que Calvino foi quem conseguiu colocar em prática muitas coisas que Lutero pregou, muitas coisas que Lutero batalhou contra a igreja, muitas coisas que Lutero fazia para que fosse mudado, para que não continuasse da mesma forma na igreja. Calvino foi quem lutou e batalhou para colocar tudo isso em prática e de um modo que as pessoas conseguissem seguir de modo prático na sua vida, no seu cotidiano. Entende? João Calvino e a Reforma Protestante na França. João Calvino nasceu em Noyon, no nordeste da França. Aos 14 anos foi estudar teologia e línguas, latim e grego, na Universidade de Paris. Ou seja, aos 14 anos naquela época, os adolescentes já iam para a faculdade, já iam estudar e estudavam muito. Também estudou direito em Orleans e Bourges. Sua primeira obra foi um comentário sobre o filósofo romano Sêneca. Em 1532, participou de um grupo de estudos bíblicos. Sua conversão ocorreu provavelmente em 1533. Nesse mesmo ano, seu amigo Nicholas Cope fez um discurso de posse na universidade com ideias protestantes. Calvino foi considerado participante da elaboração do discurso e teve que fugir de Paris com seu amigo. Vocês lembram que nós falamos que as universidades, elas tinham sido criadas, ou pelo menos tinham sido dado início nelas, pela igreja, para manter os líderes da geração, os líderes que forem vindo nas nações, manter eles fiéis ao que a igreja queria. Então, quando o camarada ele fazia um discurso protestante dentro de uma universidade católica, ele estava literalmente arrumando confusão com toda a igreja católica. Ele estava literalmente se levantando contra a igreja e dizendo assim, olha, a partir de agora eu não creio em nada do que vocês dizem. E como Nicholas Cope fez esse discurso e disseram que Calvino foi assim um participante, né, foi quem ajudou ele a fazer esse discurso, então os dois tiveram que sair fugido de Paris para que eles não fossem mortos, ok? Doutrina da predestinação. Hoje em dia a gente escuta falar muito a respeito de Calvino, que Calvino ele pregou uma doutrina de predestinação. Ou seja, Calvino ele sempre disse assim, que o cristão ele já está predestinado a algumas coisas. Não como nós conhecemos hoje. Tem muita coisa que as pessoas hoje falam que foi Calvino que disse, Armínio e tantos outros homens aí, que na verdade não tem nada a ver com o que eles ensinaram. Mas nesse caso de Calvino, nós vamos entender um pouco melhor.
Em sua obra Institutos da Religião Cristã, Calvino defendeu que o ser humano estava predestinado ao céu ou ao inferno. Explicava que algumas pessoas haviam sido eleitas por Deus para a salvação, enquanto outras seriam condenadas à maldição eterna. A partir dessa doutrina, o trabalho intenso e constante, recompensado pela prosperidade econômica, foi interpretado pelos seguidores de Calvino como um sinal da predestinação para a salvação. Embora o luxo fosse censurado, a acumulação de riquezas e o lucro não eram considerados imorais. Ou seja, Calvino, ele defendeu que algumas pessoas já estavam predestinadas a ir para o céu, enquanto outras estavam predestinadas a ir para o inferno. Entende? O que Calvino dizia? O camarada que ele está predestinado a ir para o céu, ele tem uma certeza disso e ele nunca, independente do que aconteça, vai deixar de seguir os princípios divinos. Entende? Hoje em dia, alguns seguidores de Calvino adulteram um pouco isso e dizem que se o camarada está predestinado ao céu, ele pode fazer o que ele quiser. Ele pode pecar, ele pode errar, ele pode fazer o que ele quiser, que ele está com a salvação dele garantida, tranquilinho. Entendeu? Uma hora ou outra, antes dele morrer, Deus vai dar a oportunidade dele se arrepender, e aí é onde ele vai se arrepender e vai ser levado ao céu, porque afinal de contas ele está predestinado. Enquanto outras estão predestinadas ao inferno. O que Calvino dizia é que outras pessoas têm a vida tão desregrada, uma vida tão de tanto pecado, tanto pecado, que ela não queria mais se arrepender, ela não queria se voltar para Deus, e por isso ela já estava predestinada ao inferno. E hoje em dia as pessoas que seguem isso, que também adulteram esse princípio, dizem que o camarada ele pode estar na igreja, ele pode passar a vida inteira dele buscando a Deus, sentindo a presença do Espírito Santo, pregando, orando, que ele está predestinado a ir para o inferno, então ele pode fazer o que ele quiser, ele não vai para o céu. Então, assim, a gente precisa tomar muito cuidado com essa questão do calvinismo hoje em dia, entende? Cristãos, do modo geral, evangélicos como nós, a grande maioria, de acordo com o que a Bíblia diz, de acordo com a nossa vida, de acordo com o nosso desenvolvimento espiritual com o passar dos anos, nós vivemos mais voltados para o arminianismo. Depois, mais à frente, a gente vai explicar a respeito disso também. Diferente do calvinismo que é pregado hoje em dia, tá bom? Então, tome cuidado em relação ao calvinismo que é pregado hoje, porque ele não é correto, ok? E qual era o que confirmava isso que eles estavam dizendo? Era a questão da prosperidade. A prosperidade econômica da pessoa levava ela a entender, não, então é isso mesmo, eu estou sendo predestinado a ir para o céu, eu estou ficando rico, eu estou ganhando dinheiro, então eu estou predestinado realmente a ir para o céu, Deus está me abençoando. Eles não podiam ter uma vida de luxo, ter uma mansão, andar com os melhores cavalos e carruagens e tudo, mas ter muito dinheiro guardado e viver bem não teria problema nenhum, entendeu? Só que isso, claro, é errado, não era o que Calvino ensinava, ok? Reforma francesa e lutas religiosas. Na França, membros da nobreza se converteram ao calvinismo. O movimento ganhou importância no país. Em 1532, os valdenses do sul da França aceitaram o calvinismo. Mais de 150 pastores, treinados em Genebra, foram mandados à França, 1555 e 1556, para organizar a reforma naquele país. Graças a esses pastores, os protestantes se consolidaram num grupo organizado e consciente em 1559, na França. Okay? Early Cairns afirma que no começo do reinado de Henrique II, cerca de 400 mil pessoas da população francesa eram protestantes. E em 1559, o primeiro sínodo nacional adotou a confissão de fé gálica, baseado na teologia de Calvino. A partir de 1560, os protestantes franceses passaram a ser conhecidos como huguenotes. Nós vamos ver um pouco mais para frente também a respeito disso, eu acho que você já até ouviu falar nos huguenotes, né? Então, os huguenotes, eles começaram a ganhar muito espaço. Por quê? Porque os protestantes, eles
eles começaram a crescer, eles foram crescendo, foram se desenvolvendo. O movimento protestante foi ganhando força, e com isso a Igreja Católica ela foi sendo enfraquecida. A Igreja Católica e o Império, eles foram se enfraquecendo. E como é que derrubaria os protestantes? Unindo a Igreja Católica ao Império. Eles já estavam unidos, mas vocês se lembram que nós falamos que cada um estava lutando pelo seu poder, pelo seu lugar. Então, quando um forçava a barra, o outro enfraquecia. E assim por diante. Então, assim, os protestantes eles começaram a crescer muito. Começaram a ganhar assim, muito espaço e muito poder a partir de 1559. Isso tudo, claro, porque alguns pastores decidiram ir até a França para pregar o evangelho lá, para falar a respeito do protestantismo, baseado naquilo que João Calvino ensinava, né? Noite de São Bartolomeu. Eu acho que todo mundo que já ouviu falar um pouco a respeito de história da igreja já ouviu falar sobre a noite de São Bartolomeu, né? Isso lá na página 140 do seu livro você vai ver. Um dos mais célebres e trágicos episódios das lutas religiosas na França ocorreu em 24 de agosto de 1572 e ficou conhecido como Noite de São Bartolomeu. Nesse episódio, milhares de protestantes franceses foram massacrados em Paris por forças católicas a mando do rei Carlos IX. Grupos organizados e armados passaram pelas ruas sob o badalar dos sinos e, com as tochas nas mãos, invadiram as casas dos huguenotes. Milhares de homens, mulheres e crianças foram mortos enquanto dormiam. Isso foi assim uma chacina que a Igreja Católica fez, cometeu em parceria, vamos dizer assim, com o rei, em parceria com o rei Carlos IX, né? Diz que mais de 20.000 pessoas foram mortas somente aquela noite. Dos protestantes que haviam na França, eles foram perseguidos naquela noite porque eles estavam crescendo demais. E a única maneira de acabar com aqueles caras era matando eles. Vocês se lembram do episódio lá do Egito, quando o povo de Israel começou a crescer, depois que José morreu? Os faraós que vieram depois não conheciam a José, não conheciam a história de José. Então eles viram que o povo de Israel estava crescendo muito e eles começaram transformaram o povo de Israel em escravos. Nessa noite de São Bartolomeu na França, eles não transformaram os huguenotes, os protestantes, em escravos. Eles mataram mais de 20.000 homens, mulheres e crianças para evitar que eles chegassem ao poder. Isso realmente foi um dos episódios mais trágicos da igreja moderna. Entende? Ok? Capítulo 4. Se alguém tiver alguma dúvida, como eu já disse antes, dá um joinha aí que eu paro e a gente vai falando. Tá bom? Capítulo 4. Movimentos de reforma e contra-reforma. Protestantes, católicos e ortodoxos. A reforma da igreja inglesa aconteceu de forma gradual. Foi um processo que se estendeu pelos reinados de Henrique VIII e seus 3 filhos sucessores, Eduardo VI, Maria e Isabel I. A causa inicial da reforma inglesa foi a grande questão do divórcio entre Henrique e Catarina de Aragão, viúva de seu irmão Arthur, que levou à separação da nação, da obediência romana e à diminuição da riqueza e privilégios da igreja. Você vai ver assim, ó, é tudo um processo. Voltando lá em Joe Hus e Savonarola, eles começaram a se levantar contra a igreja foi perdendo força, o império foi crescendo, Martinho Lutero teve que se levantar contra a igreja, porque para que a igreja se fortalecesse, começou a cobrar indulgências. Martinho Lutero se levantou contra a igreja. Depois de Martinho Lutero veio Calvino. A igreja estava em Roma, Martinho Lutero estava voltando em Roma,
Dali se expandiu para a França, para a Alemanha, França, e agora já estava alcançando a Inglaterra. Entende? Por que que houve toda essa confusão? Porque o rei Henrique, o irmão dele tinha morrido, Arthur. E, por ordem da igreja, por ordem do império, ele teria que tomar Catarina de Aragão como sua esposa. Só que ele era protestante, perdão, ele seguia os ritos da igreja católica. E lá em Levítico 18:16, se eu não me engano, está até aqui na revista, no livro de vocês, Levítico 18:16 vai dizer que o homem não pode tomar a esposa do irmão, que isso é como se você estivesse tomando o próprio irmão. Então ele bateu em cima disso, a igreja tinha oficializado o casamento deles, mas ele não queria. Então ele pediu o divórcio dessa mulher. E isso gerou uma confusão gigantesca, que foi o que deu início à reforma da igreja na Inglaterra. Ok? A reforma na Inglaterra sob Eduardo VI. Henrique VIII, que nós falamos agora, faleceu em 1547. O herdeiro do trono, Eduardo VI, estava com apenas 10 anos de idade. O duque de Somerset assumiu a regência do reinado e promoveu mudanças na igreja, como, por exemplo, a administração da ceia de ambas as espécies, permissão de casamento dos clérigos, missa na língua inglesa, retirada das imagens dos templos e a publicação do livro de liturgia, livro comum de oração. Houve grande divulgação dos princípios ensinados por Zwinglio e Calvino. A igreja da Inglaterra passava a construir um caminho entre a igreja de Roma e as igrejas luterana e reformada. Ou seja, o duque de Somerset, ele assumiu o reino e ele decidiu fazer muitas mudanças na igreja católica. E isso fez com que uma confusão gigantesca tomasse conta do povo, né? Só que esse foi o princípio da reforma na Inglaterra. Quando ele começou a fazer tudo isso, ele começou a seguir alguns princípios luteranos e calvinistas. E alguns princípios que haviam sido ensinados, claro, por Zwinglio, por Calvino, que eram baseados tudo em Lutero na reforma dele. Ok? Maria Tudor e a tentativa de recatolicização da Inglaterra. Ou seja, tentativa de fazer com que a Inglaterra se tornasse católica novamente. Entende? Quando esse duque assumiu o trono, ele fez tudo o que ele fez para poder tirar aqueles princípios católicos da igreja. Maria de Tudor, filha de Henrique VIII, assumiu o trono, na base da força, claro. Ela não simpatizava com o protestantismo. E seu primeiro ato como rainha foi de submeter a Inglaterra à Igreja Católica. Obrigou os sacerdotes casados a se separarem de suas esposas e a guardarem os dias santos. Determinou a perseguição religiosa. Houve a execução de pelo menos 210 protestantes, entre eles John Hooper, Nicholas Ridley, Hugh Latimer e o arcebispo Cranmer, que foi condenado à fogueira em 21 de março de 1556, para servir de exemplo aos outros. Maria ficou conhecida como Maria, a Sanguinária. Essa mulher aqui, ela foi assim, com perdão da palavra, gente, ela foi o capiroto em carne, entendeu? Não somente porque ela quis trazer os princípios da Igreja Católica de volta para a Inglaterra, é porque ela fez de tudo para destruir todo mundo que não se dizia católico. Se você se dizia protestante, independente se você queria mudar ou não, ela mandava prender, mandava matar, enfim. Diz que esses 210 protestantes que ela mandou executar eram assim só relacionados à liderança da igreja, fora o povão mesmo que morreu, né? Elizabeth I e a Igreja Anglicana. Elizabeth promoveu conversas com a Igreja Católica. Contudo, o Papa Paulo IV não reconheceu
a legitimidade da sua ascensão ao trono por ser considerada filha bastarda, filha de Henrique VIII com Ana Bolena. Ana Bolena, quem era, gente? Era a esposa de Henrique VIII. Vocês se lembram que ele se divorciou da cunhada, da que era esposa do irmão? Ele se divorciou dela porque não era o casamento legítimo e ele se casou com Ana Bolena. De Ana Bolena nasceu Elizabeth I, entende? Que tomou o lugar dessa irmã, que nós falamos, da Maria Tudor, que era um capiroto lá, entende? Só que como ela era filha de Ana, não era filha da mulher que a igreja queria que o rei casasse, então ela era considerada bastarda pela igreja, ok? Com isso, Elizabeth retomou o processo da reforma da igreja, com a forma de governo episcopal. A igreja anglicana ganhou sua forma definitiva, reunindo elementos católicos no formato de governo e liturgia e elementos protestantes na teologia. O Papa São Pio V anunciou a excomunhão e deposição de Elizabeth em 1570. No entanto, ela desconsiderou o ato dele, claro. Começa uma nova perseguição religiosa. Agora é a vez dos católicos serem mortos, infelizmente. O que ela fez? Ela dividiu, ela criou a igreja anglicana, que no modo de governo, de liturgia, os cultos, a maneira como era realizado tudo, que era decidido, que era feita a parte política da igreja, vamos dizer assim, era bem parecido com os católicos. Mas na parte teológica, na parte de ensino, na parte de pregação, em relação à vida com Deus, a parte espiritual, já era parecido com os protestantes. E isso, aqui em Dourados, eu não lembro de ter visto a igreja anglicana. Mas no Rio Grande do Sul eu conheci uma igreja anglicana, a igreja luterana no sul, principalmente no interior, nas cidades menores, também é bem forte. E você vai ver exatamente esse tipo de governo lá, entende? É engraçado porque parece uma igreja católica convertida, entende? É interessante, se você puder estudar mais, é bem interessante. Os puritanos, tentativa de reforma completa da igreja. Os puritanos foi um movimento em prol da reforma completa da igreja na Inglaterra, que teve início no reinado de Elizabeth e continuou por mais de um século, com uma grande força religiosa na Inglaterra e também nos Estados Unidos. O movimento foi calvinista quanto à teologia e presbiteriano ou congregacional quanto ao governo eclesiástico, né? Eram os mais próximos da igreja primitiva, gente. Esse povo, os puritanos, eles eram assim os mais próximos da visão que a igreja primitiva tinha lá em Atos. E nos primeiros anos da igreja, como a gente viu na primeira aula na unidade 1. Então, assim, eles eram os caras assim que mantinham a igreja, vamos dizer, em ordem, biblicamente falando. Entende? Os puritanos eram os camaradas que mantinham a palavra de Deus viva, a palavra de Deus certa, entende? Correta. Quando Maria, que a gente falou agora, que perseguia os cristãos, ela reinava, muitos cristãos fugiram, muitos protestantes fugiram. Quando Elizabeth assumiu, muitos desses cristãos que haviam fugido para Genebra, para um monte de lugar, voltaram para a Inglaterra, porque sabiam que lá na Inglaterra, Elizabeth estava tentando, pelo menos, fazer com que os protestantes tivessem forma. Muitos desses protestantes que voltaram para a Inglaterra foram os que formaram esse movimento puritano, entende? Foi aí que eles realmente entenderam assim, que tinha uma necessidade maior de pregar aquilo que realmente era correto, ok? John Knox e a reforma na Escócia. Eu falei para vocês na última aula de dois livros, mas tinha um que chamava Heróis da Fé. Heróis da Fé, ele vai falar, se eu não me engano, de 20 grandes homens de Deus nesse período que nós estamos estudando agora, da igreja moderna, de 1300 até 1800, 1900, mais ou menos. E você vai ver que John Knox era um dos homens que está lá naquele livro, naquela lista, como um dos principais nomes da reforma da igreja, ok? A implantação da reforma na Escócia deu-se através de John Knox,
que teve uma forte e longa carreira, pregando e escrevendo em favor do protestantismo. Depois de um breve período de pregação no Castelo de Santo André e 19 meses de cativeiro como escravo de galé dos franceses, Knox tornou-se pastor de uma congregação na Inglaterra. Depois fugiu para a Europa continental, onde de 1555 a 1559, em Genebra, recebeu a influência de Calvino. Knox voltou para a Escócia e trabalhou para estabelecer uma igreja reformada. Sob sua liderança, o parlamento escocês criou uma igreja nacional presbiteriana de orientação reformada e calvinista. Aqui, nesse tempo dos puritanos, na época de Elizabeth, foi onde houve assim uma das primeiras vezes que ouviu-se falar o nome presbiterianos. Por quê? Porque foi instituído pela igreja presbíteros para que estivesse à frente dessas igrejas, né? Então, lá na Escócia, foi da mesma forma. Knox, ele construiu, vamos dizer assim, uma igreja, não fisicamente falando, mas ele desenvolveu no povo uma visão de igreja que tinha os princípios reformados, os princípios de Lutero, de Calvino, mas que se tornou depois, pelo próprio parlamento, reconheceu essa igreja como uma igreja nacional presbiteriana, ok? Que era liderada por esses presbíteros, como nós falamos agora, ok? Confissão de fé da Igreja Reformada da Escócia. A Confissão Escocesa foi redigida em 4 dias por 6 reformadores, coincidentemente todos eles com o nome de John. John Knox, John Spottiswoode, John Willock, John Hall, John Douglas e John Wyndham. No entanto, foi Knox quem desempenhou o papel predominante na preparação, até mesmo porque ele era o líder da igreja. O parlamento escocês adotou a confissão em 1560, com pouca oposição. A confissão escocesa permaneceu como a confissão oficial da Igreja Reformada Escocesa, até que essa adotou a Confissão de Fé de Westminster. Nós vamos falar um pouco mais à frente a respeito dela. Então, ou seja, a influência de John Knox foi tão grande que até o parlamento adotou assim, uma confissão oficial nacional baseada no que John Knox havia pregado e ensinado o povo. E aí nós vamos ver a respeito da Confissão de Fé de Westminster. Em 1643, o parlamento da Inglaterra convocou uma Assembleia de Westminster para definir as questões de reestruturação da igreja inglesa. Lembra que nós falamos que a igreja, Maria pregava uma coisa, Elizabeth pregava outra, tentou, e aí depois disso veio os puritanos. Então, assim, não havia ainda no governo, no parlamento, uma base específica que incluía a igreja no meio do povo. Foi por isso que fizeram essa Assembleia de Westminster, para definir essas questões em relação à igreja, né? Participaram 121 teólogos, 10 membros da Casa dos Lordes, 20 da Casa dos Comuns, mais 8 representantes da Escócia. Nas questões teológicas, houve virtual unanimidade a favor de uma posição fortemente calvinista, rejeitando inequivocamente o catolicismo romano. Ou seja, foi aí que eles viram que o catolicismo romano não ia levar eles a nada, né? Essa confissão de fé de Westminster, gente, só abrindo um parênteses aí, ela é assim, ela é como se fosse uma direção teológica que muitas igrejas seguem até hoje como um alicerce para suas doutrinas, entende? Igual a presbiteriana surgiu disso, alguns batistas. Mais para frente nós vamos ver a respeito de John Wesley, que veio de uma denominação anglicana. Os anglicanos também seguiam essa confissão de fé de Westminster. Ou seja, isso serviu, a confissão de fé de Westminster, ela serviu como base para muitas coisas que vieram a acontecer depois na história da igreja, entende? Por isso foi tão importante essa confissão de fé, essa assembleia para definir tudo isso, né? Contra a reforma, a reação da Igreja Católica.
A Igreja Católica, claro, como foi rejeitada, né, não ficou imóvel diante a reforma protestante. Uma parte do clero sabiam que era necessário acabar com os abusos e reformar a instituição, que foi o que nós já falamos também. Consideravam urgente promover o movimento de reafirmação dos princípios da doutrina católica. Foi nesse contexto que se adotou um conjunto de medidas que ficou conhecido como Reforma Católica ou Contra-Reforma. Nós vamos falar a respeito disso agora mais para frente também. Então, assim, a Igreja Católica estava perdendo espaço. Então, eles, de alguma maneira, eles tinham que reagir, eles tinham que revidar aquilo que estava sendo feito, né? A Inquisição é reestabelecida pela Igreja Católica Romana. A Inquisição Romana foi reestabelecida em 1542 pelo Papa Paulo III para suprimir o luteranismo na Itália. O cardeal Carafa, inquisidor-geral, que mais tarde veio a ser o Papa Paulo IV, ordenou que os heréticos em altas posições fossem tratados com máxima severidade, porque do castigo deles depende a salvação das classes abaixo deles. A Inquisição Romana chegou ao seu auge durante o pontificado Pio V, extirpando sistematicamente os protestantes italianos e garantindo a Itália como base para uma contraofensiva ao norte protestante. Ou seja, mais Inquisição, mais perseguição, mais luta contra os protestantes e daí por diante só é como se a Igreja Católica quisesse, na base da força, da briga, da guerra, reestabelecer o poder que antes eles tinham, né? Infelizmente. Contra-reforma na Espanha. O movimento estenderia até a Espanha, onde o rei Felipe II, governante católico, intolerante e fanático, tomado pela ideia obsessiva de estender o catolicismo e extirpar o protestantismo, colocava-se como braço forte e secular da Contra-Reforma em toda a Europa. Através do movimento de Contra-Reforma, a Igreja Católica reconquistou sua ascendência na região do Reno, na Áustria, no sul da Alemanha e na Polônia. Posteriormente, veio a perder a Holanda, embora tenha mantido a Bélgica. Manteve sua firme posição na Espanha, na França e na Itália. Todavia, perdeu todo o norte da Europa para o protestantismo. Foi aí que a igreja começou a ser chamada de Igreja Católica Espanhola, entende? E foi onde houve batalhas, como nós falamos. A Contra-Reforma deu início a uma batalha, muitas lutas para suprimir o protestantismo, para acabar com o protestantismo. E quando isso chegou na Espanha, o rei Felipe, que era muito católico, ele decidiu, então, com todas as forças, fazer o que fosse possível para acabar realmente com o protestantismo. Então, ele começou a perseguir os cristãos, ele começou a matar muitos crentes, e com isso a Igreja Católica, havia a Igreja Católica Romana, e começou a se dar o nome de Igreja Católica Espanhola também, ok? Inácio de Loyola, a Companhia de Jesus. A Companhia de Jesus, que hoje nós conhecemos como jesuítas, incorporada em 1540, foi a mais notável das novas ordens dos sacerdotes reformados, que viviam entre os fiéis, ao invés de se confinarem em mosteiros. O fundador dos jesuítas, Inácio de Loyola, procurou preparar seus seguidores para uma vida de serviço triunfante e de dedicação heróica por meio dos seus exercícios espirituais, uma série de meditações práticas. Os jesuítas, até hoje, eles têm essa prática de trabalharem bastante, né? Eles eram, assim, até meio parecidos com os monges. E eu lembro que na cidade que eu morava tinha não sei se, aqui eu sei que tem um convento ali perto da Cabeceira Alegre, alguma coisa assim, mas eu não sei se são dos jesuítas. Onde eu morava, lá no litoral de São Paulo, tem um convento, uma base bem grande dos jesuítas. E você vê assim, eles se vestem com apenas uma roupa,
E eles têm assim como base, como princípio de fé deles, o trabalho, o serviço, principalmente dos mais pobres, entende? Então era isso que Inácio de Loyola, quando fundou os jesuítas, né, a Companhia de Jesus, quis impor para os seus seguidores, impor assim, no bom sentido, quis ensinar os seguidores a continuarem, dizendo que era através do serviço que eles deveriam seguir, ok? Os resultados da Contra-Reforma. A hierarquia corrupta da Igreja Católica Romana foi dramaticamente reformada após o Concílio de Trento. Dioceses espalhavam-se rapidamente onde se sentia que havia uma ameaça protestante específica. Os bispos faziam visitações frequentes às suas dioceses e estabeleciam seminários para o treinamento dos clérigos. O número de templos de clérigos aumentou rapidamente. O mais vigoroso dos papas reformadores, que foi Sisto V, estabeleceu 15 congregações ou comissões para preparar os pronunciamentos e estratégias papais. Algumas vitórias protestantes foram revertidas sob a orientação de teólogos como Roberto Bellarmine e Paulo Canísio. Quando você vê o resultado dessa contra-reforma, você vai ver assim, ó, se tinha uma comunidade que tinha alguns protestantes, a Igreja Católica ia lá, montava uma igreja, colocava um clérigo lá, um padre, um pároco qualquer, e dizia assim, ó, agora nós vamos, de todas as maneiras, nós vamos ganhar esse povo, vamos evitar que eles se tornem protestantes. Como a igreja ainda tinha muita influência no reino, no império e tudo mais, até na questão política dos países, então eles meio que obrigavam as pessoas a seguir o catolicismo e não o protestantismo, entende? Então, com isso, eles queriam impedir que o protestantismo avançasse, ok? A Igreja Ortodoxa Oriental. A Igreja Ortodoxa Oriental, que também é denominada Igreja Grega, nós vimos isso na primeira ou no início da segunda aula, segundo o arcebispo Iacovos da Igreja Ortodoxa, a palavra grega não é usada para descrever apenas as pessoas cristãs ortodoxas da Grécia e outros povos de língua grega, mas é usada para descrever os cristãos que se originaram da primitiva igreja cristã de língua grega e que se utilizaram do pensamento grego para encontrar representações apropriadas da fé ortodoxa. A palavra ortodoxa é derivada de duas pequenas palavras gregas. Ortos, que significa correta, e doxa, que significa fé ou glorificação. Desse modo, a palavra ortodoxa indica a correta glorificação a Deus, ok? Você vai ver assim, ó, que a gente viu a respeito da divisão da igreja ortodoxa e da igreja romana. Da igreja romana era a igreja latina e a igreja ortodoxa era a igreja grega. E a igreja ela cresceu muito, principalmente naquela região de Constantinopla. Vocês lembram que a igreja latina, que era a igreja romana, ela ficou com a capital dela em Roma, e a igreja ortodoxa grega teve a capital dela em Constantinopla, né? Só que no século XVI, que foi nessa época de 1500 e pouco, o islamismo cresceu muito nessa região de Istambul. Istambul, que era Constantinopla, hoje se chama Istambul, na Turquia. O islamismo cresceu demais naquela região. E o que causou assim, um número gigantesco de muçulmanos, porque eles perseguiam, eles tratavam de forma violenta os cristãos. Então, batalhas, perseguições contra os cristãos e tal, acabaram levando o número de protestantes a diminuir muito naquela região. Os que não foram perseguidos e mortos fugiram para outras regiões, né? E apenas poucas pessoas, poucos cristãos permaneceram naquela região ali, ok? Vamos lá, então, capítulo 5, não sei se vocês querem falar alguma coisa, querem dar algum sinalzinho aí, se quiserem é só me falar. Vamos continuar o capítulo 5, é o último capítulo dessa lição de hoje,
eu creio que dá tempo da gente terminar, vai ser bem rapidinho, ok? Missões no Novo Mundo, América e Oriente. Nós vamos falar um pouco a respeito desse tema, mas quando a gente for falar a respeito de missiologia, nós vamos nos aprofundar um pouco a respeito disso também, tá? O cristianismo nas Américas é uma importação da Europa. Nas Américas do Sul e Central, a imigração dos povos homogêneos, ou seja, Espanha e Portugal, impuseram aos habitantes nativos um único tipo de cristianismo, basicamente o católico romano. A cristandade europeia se desdobrou nas três Américas. Na América do Norte, colonizada majoritariamente por protestantes, houve um processo de construção e expansão de comunidades cristãs, independentes de suas igrejas maternas, e, ao mesmo tempo, a reformulação das tradições cristãs. O resultado foi uma variedade de ideias e uma tolerância maior. Ou seja, quando o cristianismo chegou na América, a América do Sul e a América Central, que foram assim tomadas pelos espanhóis e tudo, tinham a questão católica romana. Então, a questão do cristianismo nesses países, nessa região, foi difundida através da Igreja Católica Romana. A gente vê que no Brasil foi assim, né? E na América do Norte, a gente hoje se pergunta, nossa, mas por que os Estados Unidos, o Canadá, eles são tão mais cristãos que os outros países da América Central e da América do Sul? Porque lá atrás, os colonizadores da América do Norte, eles eram majoritariamente protestantes. Então, eles tinham uma visão protestante, não católica, e eles aproveitaram a mudança de continente, um novo lugar, um novo tempo, para eles poderem fazer todas as mudanças que eles achavam necessárias na igreja protestante. Então, quando a igreja protestante chegou na América do Norte, eles já fizeram todas as mudanças que eles acharam necessárias e, assim, estabeleceram a igreja protestante, vamos dizer assim, aperfeiçoada, né? A divisão do Novo Mundo entre espanhóis e portugueses. Em uma série de bulas promulgadas entre 1456 e 1514, os papas tinham concedido às coroas espanhola e portuguesa a importante tarefa de converter ao cristianismo os povos pagãos cujas terras estavam explorando. Em 1493, o Papa Alexandre VI dividiu o mundo em duas regiões, a oeste e a leste das ilhas de Cabo Verde, para que os espanhóis governassem a oeste e os portugueses a leste. Foi celebrado, então, um acordo entre duas coroas, conhecido como Tratado de Tordesilhas, que dividia as terras descobertas e por descobrir. Tratado de Tordesilhas, a gente viu isso lá na sexta, sétima série da escola, né? Que foi esse tratado que fizeram para que os portugueses explorassem uma região, os espanhóis explorassem outra. Então, as ilhas de Cabo Verde, se você pegar o mapa, você vai ver a África e bem ao oeste da África vai ter umas ilhazinhas que se você não der o zoom no mapa, você não vai conseguir ver aquelas ilhas. Aquele ali hoje em dia é o país Cabo Verde. Um pouco mais para dentro assim do oceano. Então, dali para oeste eram os espanhóis que governavam, que aí pegava parte das Américas. Dali para leste, que aí já pegava mais a parte da África, eram os portugueses. Por isso que muitos países da África falam português e a maioria dos países na América falam espanhol. Entendeu? Então, foi essa divisão que houve do Novo Mundo. A missão católica no Brasil. Em 1549, chegaram os primeiros jesuítas comandados por Manuel de Nóbrega, os quais passaram a se dedicar à catequese dos índios. Desde então, toda a empresa portuguesa de colonização do Brasil foi expressa em linguagem religiosa e missionária. As descobertas eram interpretadas como milagres semelhantes aos relatados na Bíblia. Portugal pensava ter o dever de estabelecer o reino de Deus nesse mundo. Sentiam-se incumbidos de converter os nativos do Brasil à fé católica. Então, assim,
Os primeiros cristãos que chegaram no Brasil foi, assim, oficialmente falando, foi através dos jesuítas em 1549, comandado por Manuel de Nóbrega. Aí você vai falar assim para mim, Lucas, mas lá em abril de 1500, se eu não me engano foi dia 26 de abril de 1500, teve a primeira missa no Brasil. Sim, teve a primeira missa, tinha alguns católicos ali. Mas eu digo assim, oficialmente, para evangelizar, para mostrar assim, a linguagem religiosa mesmo para os brasileiros, foi em 1549, através de Manuel de Nóbrega, com os jesuítas, ok? E assim, os espanhóis, os portugueses, eles tinham quase que a obrigação dada pelo Papa, pela Igreja Católica, de estabelecer o cristianismo católico aqui nas terras novas, né? Na América e tudo. Então, eles tinham, assim, um rigor muito forte contra os nativos, os índios brasileiros, os índios de qualquer uma das áreas da América. Então, eles tratavam-se, os jesuítas, eles eram um pouco mais pacíficos, né? Mas a Igreja Católica, do modo geral, era muito forte e eles impunham isso aos seus párocos, aqueles que eram enviados para cá, ok? Missionários católicos no Brasil colonial. Aí você vai ver uma lista, né? Você vai ver isso lá na página 158 e na página 159 do seu livro. Você vai ver a respeito de alguns missionários católicos. Leonardo do Valle entrou no Brasil como menino e na companhia aos 15 anos, na companhia dos jesuítas. Gastou toda a sua vida com os indígenas em aldeias da Bahia, Porto Seguro e São Paulo. Ele redigiu o primeiro vocabulário da língua tupi, que ajudou diversas gerações de missionários. Ele foi o cara assim que conseguiu fazer como se fosse um dicionário para que os missionários que viessem depois tivessem mais facilidade com a língua tupi. Aí vai falar de Cristóvão Valente, que compôs cantigas na língua indígena, com a finalidade de atrair, sobretudo, os meninos e os tirar do seu mundo cultural próprio para o mundo cultural português. Ou seja, tirava os índios lá da cultura, da tradição dele, e ensinava a cultura portuguesa, que era a cultura baseada no catolicismo. Manuel de Nóbrega e Cristóvão de Gouveia, Manuel de Nóbrega que foi quem veio com os jesuítas, né? 2 jesuítas, foram eles os responsáveis pela organização da missão no século XVI. E Francisco Pinto sabia bem a língua brasileira, pacificou os potiguares do Rio Grande do Norte e foi chamado de Amanaiara, ou o Senhor da Chuva, pelos indígenas. E aí você vai ver, falar sobre vários outros, ok? Os protestantes franceses no Brasil. O primeiro episódio da história brasileira em que o protestantismo estava envolvido é o da efêmera colonização francesa na Baía de Guanabara, em 1555 a 1560. Com o intuito de fundar no hemisfério sul uma França antártica, o vice-almirante Nicolau Durand de Villegagnon pretendia mobilizar os calvinistas franceses e huguenotes, cuja situação se tornava cada vez mais melindrosa no solo pátrio, prometendo-lhes um regime de liberdade religiosa na futura colônia. Em fins de 1555, Villegagnon se estabeleceu com 400 homens numa ilha na Baía de Guanabara, proclamando-se em breve rei da América. Entre esses camaradas, entre esses 400 homens que se estabeleceram ali na Baía de Guanabara, tinham 12 entre eles que eram calvinistas. E foi através desses camaradas aí que o protestantismo entrou no Brasil. Você vai ver isso na página 160. Tem até um parágrafo aqui bem curtinho que eu queria ler com vocês, que diz assim, ó, o primeiro culto protestante no Brasil foi realizado em 10 de março de 1557, dirigido por Pierre Richer, que possuía na época 50 anos de idade. Foi cantado o Salmo 5 e o texto da mensagem foi o Salmo 27, versículo 4.
Em 21 de março de 1557, foi celebrada a ceia do Senhor por Jean Baliol. Quando você vê, foi esse o primeiro envolvimento dos protestantes com o Brasil, entende? Através desses protestantes, desses calvinistas que vieram no meio de tudo aí, né? Reformadores holandeses no Brasil. Um período da influência protestante altamente significativo foi o da colonização holandesa no Nordeste, que, sob a regência do conde João Maurício de Nassau-Siegen, atingiu temporariamente todo o litoral, desde o Maranhão no norte até o Rio São Francisco no sul. Foi organizado no Brasil um presbitério como o nome de classe do Brasil da Igreja Cristã Reformada. E depois foram criadas também a classe de Pernambuco e da Paraíba, formando o Sínodo do Brasil. Os reformadores holandeses chegaram a elaborar um catecismo trilingüe, tupi, holandês e português. Atuaram 33 ministros. No entanto, o domínio holandês entrou em declínio e foram derrotados na Batalha de Guararapes. Retiraram-se em 1654 e não restou nada do trabalho dos holandeses. Você vai ver assim, ó. O Brasil sempre teve muita influência no início, da França, dos holandeses, dos espanhóis, dos portugueses principalmente, né? E tudo isso interferiu na questão da fé, né? Na questão da divulgação do protestantismo no Brasil. Missões no Oriente. As explorações e o comércio portugueses foram os primeiros veículos das missões no Oriente. Em 1530 foi estabelecido um bispado em Goa. Goa fica na Índia, gente. Ali começou uma importante obra missionária. Imediatamente se alcançaram êxitos espetaculares. Muitos da casta barata foram batizados. A notícia das dezenas de milhares de batismos chegou a Lisboa e levou o rei João III a enviar missionários para consolidar e ampliar a obra iniciada. O principal missionário foi Francisco Xavier, um dos primeiros companheiros de Inácio de Loyola. Ok? Então, em Goa foi estabelecido um trabalho muito grande. Goa, ali na Índia, até hoje você vai ver que tem muita influência desse trabalho missionário que foi feito nessa época aí. Ok? Aqui tem a parte da questão para reflexão, mas se você olhar no livro, na página 161 e 162 do seu livro, vai falar a respeito de missões no Japão e missões na China, ok? Esse mesmo Francisco Xavier, que nós falamos agora aqui, que esteve em Goa, ele foi o camarada que foi até o Japão, onde ele conseguiu pregar ali, conseguiu falar a respeito da igreja, a respeito da palavra de Deus para os japoneses, isso lá em 1549, se eu não me engano. E ele conseguiu ganhar muita gente, tanto no Japão quanto na China. Só que aí no Japão, os mais tradicionais, o povo mais tradicional tinha medo de que o evangelho fosse, de que o cristianismo fosse adulterar as tradições que eles já tinham, né? E a missão jesuíta, em 1610, mais ou menos, 1580, 1590, até 1610, foi até a China também, mas, como a gente também viu, não resistiu por muito tempo, embora o imperador chinês, ele ajudou muito, ele fez assim com que o cristianismo ele permanecesse na China por um tempo ainda, entende? Tem até um nome aqui de uma cidade, me perdoe, fugiu da minha mente, mas na China tem uma cidade hoje, que até, eu não sei hoje em dia, mas até pouco tempo atrás, essa cidade era uma cidade assim, muito, falava até português nessa cidade. Então, ou seja, no meio da China, em Macau, na China, isso, Macau. Até pouco tempo atrás, o povo ainda falava português, por causa dessa influência portuguesa, por causa dessa influência dos jesuítas, dos cristãos
naquela região. Entende? Então, isso aí. Então, quando nós olhamos para essa influência do cristianismo no Oriente, seja na Índia, seja no Japão, na China, nós podemos ver que a influência dos missionários foi muito grande, né? E tudo isso baseado lá na reforma protestante que foi feita a partir de John Hus, Savonarola, depois Lutero, João Calvino e assim por diante. Coisas que esses homens lutaram naquela época, batalharam, foram perseguidos, alguns até mortos, são coisas assim que a gente tem como princípio de vida até hoje no cristianismo que a gente conhece, tá? Então, eu não sei se algum de vocês tem alguma dúvida. Quem está com a gente aí é o Max, o irmão Branquinho e o Jonathan. Se algum de vocês tiver alguma dúvida, quiser falar alguma coisa, quiser cooperar com alguma coisa, eu sei que o nosso horário já passou um pouco, mas eu queria terminar essa unidade com vocês, porque a próxima unidade que nós vamos falar a respeito da expansão do cristianismo e os novos movimentos religiosos, ela é a parte mais longa da nossa lição. Ele é o estudo mais longo dessa matéria da história da igreja. E eu quero ver se a gente consegue terminar na próxima aula, para não precisar tomar 2 aulas só com mais uma unidade. Ok? Não sei se vocês querem falar alguma coisa. Não vi nenhum dedinho aí levantado. Pois bem. Então, você que está nos acompanhando aí, você que está assistindo ao vivo essa aula, eu quero te agradecer, quero agradecer a Deus pela sua vida. E você que vai assistir essa aula gravada depois, também quero te encorajar a continuar, a não parar esse estudo, não deixe de estudar o livro que vocês têm, não deixe de pegar referências. Eu sei que as nossas aulas é na quinta-feira, mas pegue um dia, que seja uma segunda-feira ou a sexta, um dia que você estiver mais tranquilo, dá uma lida nessa matéria, dá uma lida na matéria que a gente falou hoje. Se você tiver dúvida a respeito de alguém, pode me procurar, procura o pastor Marcos. Se você tem vergonha, às vezes você tem vergonha de perguntar, você pode pesquisar na Bíblia, ou manda aí, eu acho que vocês têm um grupo, né? Manda para o pastor Marcos, ou manda aí no grupo, fala com alguém, pergunte, não fique com dúvida, irmão. Não fique com dúvida, porque pode ter alguma coisa que você vai precisar entender lá na frente, e você não vai conseguir, porque agora você ficou com dúvida, você não falou nada, né? Então, é isso, ok? Agradeço a Deus pela sua vida, agradeço a Deus porque você está aqui conosco, e peço que Deus abençoe você nesse restante de semana, e em toda semana, independente do horário que você esteja assistindo, ok? Isso aí, terminamos nossa aula, vamos fazer uma oração rápida? Senhor, obrigado por esse momento de aprendizado aqui com os meus irmãos, peço que estas palavras venham entrar no coração de cada um deles e que possam ser absorvidas da melhor maneira possível. Que o Senhor venha nos ensinar todos os dias, através da Tua palavra, através deste livro também que temos estudado, e que essa palavra seja guardada em nosso coração, para que possamos crescer em graça e em conhecimento diante do Senhor todos os dias da nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Deus abençoe sua vida. Um grande abraço e até a próxima semana, até a próxima aula. Até mais. Tchau, tchau.